Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Que coisa linda, é sempre muito lindo ver as crianças na sua tão simples e humilde e sincera dedicação. Elas estão aqui há muitos dias, há muitas semanas se encontrando, ensaiando em casa, mostrando toda a sua dedicação, e a gente percebe isso até na entonação que elas cantam, né? Com vigor, com uma força. Glória a Deus pela vida das nossas crianças, que Deus continue as abençoando e continue as conservando no único caminho que é a verdade e vida eterna em abundância no Senhor. Sem mais delongas, nós vamos agora para a parte da palavra. E a gente não podia falar de outra coisa, a gente não pode sair daqui só com essa mensagem que as crianças trouxeram em forma de canção como uma introdução. A gente precisa ir para a palavra do Senhor, onde tudo que foi cantado e ilustrado aqui é complemento daquilo que a palavra já revela para nós. Então, a palavra de Deus, ela há muito tempo sempre apontou para o verdadeiro Natal. O tema esse ano do musical foi um Natal inesquecível. E eu tenho certeza que você tem uma lembrança do Natal. Com certeza você tem alguma lembrança. Do primeiro presente, seja de quando falaram para você que não existe Papai Noel, seja de quando te forçaram lá no shopping você tirar foto com aquele velhinho barbudo e você morrendo de medo, mas você foi. Seja de algum presente especial que você ganhou, seja de, às vezes, algum acontecimento até não tão bom assim, uma lembrança triste que você tem do Natal. A verdade é que todo mundo tem uma lembrança inesquecível de algum Natal. Eu particularmente tenho uma que minha mãe também não fica tão feliz assim. Eu me lembro de quando eu ganhei a bicicleta dos meus sonhos de Natal. E eu me lembro da alegria que eu tive. Aquele Natal foi tão especial porque era uma época que a gente ainda esperava a meia-noite, porque hoje nem todo mundo espera mais. E eu me lembro que eu estava na rua brincando, quando passou de meia-noite, todo mundo ficava naquele alvoroço. Vamos para casa ver o que o Papai Noel deixou lá, o que está lá na árvore de Natal. E eu me lembro que quando eu entrei em casa, estava a minha bicicleta tão esperada lá na árvore. E eu já desembrulhei, já saí andando na rua, brincando. Mas para minha tristeza, 2 semanas depois, roubaram a minha bicicleta. Mas enfim, essa parte a gente deixa para lá. Mas eu tenho uma lembrança do Natal muito boa. E eu tenho certeza que você também tem alguma lembrança. Seja recente, seja muito antiga, todo mundo tem uma lembrança inesquecível. Todo mundo tem pelo menos um Natal inesquecível. Mas a verdade é que o Natal, ele não começou só quando inventaram essa ideia de separar um dia para a gente comemorar o nascimento de Jesus, ou aqueles que têm outra crença de comemorar um dia onde as pessoas, uma época onde as pessoas vendem muito, onde muito se compra, muito se vende, tudo fica muito movimentado com o Natal, tudo fica muito diferente, todo mundo tem uma expectativa grande para o Natal, mas o Natal, ele não começou só quando essa ideia inicial surgiu. A verdade é que o verdadeiro significado do Natal, ele foi representado aqui, mas ele não foi criado a partir de em algum momento alguém que sentou e teve a ideia de um dia comemorar o nascimento de Jesus ou comemorar o Natal. Não. A gente precisa se lembrar de onde tudo começou. E tudo começou numa promessa. Tudo começou com alguém que em algum momento não se esqueceu daquilo que já havia sido prometido. O Natal, ele é o cumprimento de uma promessa.
Deus Pai havia prometido para a humanidade que enviaria o Consolador, o Redentor, que remiria toda a humanidade de todos os pecados. O verdadeiro Natal é o cumprimento de uma promessa. Mas existe uma história na Bíblia que às vezes a gente está tão acostumado a ler e a gente às vezes só lembra nessa época do Natal, mas existe um acontecimento registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, muito interessante. E é dentro desse acontecimento que a gente vai caminhar nessa noite. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Lucas 2, a partir do capítulo 22. Perdão, capítulo 2, versículo 22. Lucas 2, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós estamos diante da Tua palavra, diante de tudo aquilo que está sendo apresentado aqui, e o desejo do nosso coração é ser regado ainda mais por Ti. Nós agradecemos pela vida dessas crianças que tão lindamente, Senhor Deus, em forma de canção, contaram a revelação da promessa do Senhor, que foi, Deus, o envio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós o louvamos e bendizemos o Teu nome por isso. Agora nós pedimos, Senhor, que o Senhor transforme os nossos corações com a Tua doce palavra transformadora. Que o Senhor edifique a nossa alma, o nosso espírito, Senhor Deus. E que o Senhor fale conosco, Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor tem a revelar através da Tua palavra nessa noite. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Nós estamos diante da continuidade daquilo que foi encenado e cantado aqui. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que José e Maria seguiam tudo que estava prescrito na lei. Então, automaticamente, como ordena lá em Levítico 12, a partir do momento em que uma mulher dava à luz, tinha ali o período de purificação. Então, ela precisava se separar, ela precisava se purificar. E dentro desse tempo, 8 dias após isso, eles chegariam aonde? No templo. E eles ali apresentariam um holocausto e 2 pombinhos e 2 rolinhas em remissão dos seus pecados ali através daquele sacrifício. Só que é uma coisa muito interessante que às vezes a gente lê e no texto não está muito especificado. Mas lá no versículo 22, a gente tem uma minuciosa descrição de como é esse momento.
o texto diz que depois de ter passado esse período de purificação, José e Maria levam Jesus até o templo. E é muito interessante porque no versículo 24 vai dizer assim: e também foram para oferecer um sacrifício segundo o que estava escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Mas lá em Levíticos 12, a partir do versículo 8, a gente vai encontrar o texto dizendo o seguinte: isso após a ordem do Senhor e a orientação de como deveria ser esse período de purificação da mulher após dar à luz. Então, depois de dar todo o processo, ele vai dizer o seguinte: mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um par para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. O que eu quero que a nossa atenção se volte nesse momento é o que o texto que a gente acabou de ler diz por trás do que já está escrito. É que José e Maria não eram ricos. Jesus vem, o Deus encarnado é enviado e ele vem para uma família de pessoas pobres. Porque José e Maria, eles não levam um cordeiro, como o texto diz. Eles levam 2 pombinhas ou 2 rolinhas, como o texto estava dizendo. E eles apresentam ali aqueles animaizinhos para concluírem, né, o processo da purificação. Então, nesse texto a gente já consegue entender o que está acontecendo. Que o próprio Deus encarnado, ele vem para a terra, mas ele não vem como muitos esperavam. A gente precisa entender o contexto histórico em que o povo está vivendo, o povo de Israel está vivendo. Eles estão agora debaixo da autoridade de Roma, e então eles estão aguardando o libertador, o consolador, que durante muitos anos os profetas estavam anunciando. Só que como não é diferente do tempo que a gente vive também, às vezes algumas pessoas não entendem aquilo que Deus fala corretamente. E aí a gente corre o risco de se deparar com pessoas que entenderam que Deus falou de uma forma errada. E isso não é diferente. Você tem rede social, você conhece, a gente vê nas notícias, a gente vê em qualquer lugar pessoas que vão a igrejas, mas que vivem de uma forma contrária ao que a palavra diz. Ou seja, ela não entendeu aquilo que Deus realmente está revelando através da palavra. E isso a gente vai encontrar em muitos lugares. Só que naquela época, a partir da promessa que eles tinham recebido de diversos profetas, era a vinda de um libertador. Era a vinda de um consolador. Era a vinda de um salvador. Só que nem todo mundo tinha entendido do que Deus estava falando através daqueles profetas. Mas Simeão tinha entendido. É interessante que quando Simeão ele vê Jesus, automaticamente ele é lembrado. Automaticamente ele está vendo se cumprir algo que ele já esperava. Ele não esqueceu. Ou seja, algo inesquecível para Simeão. E o que era? Era a promessa que Deus havia dado. Mas que promessa é essa? Isaías, um dos profetas que mais apontou e anunciou sobre Cristo Jesus, em diversos textos registrados na palavra de Deus, ele vai falar em muitos momentos, por exemplo, em Isaías 41. Ele vai dizer para aquele povo assim, ó: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ele também diz no versículo 5: a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse.
Ele também diz no versículo 9: ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele vem a sua recompensa. E ele continua dizendo: como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. No capítulo 49, Isaías também diz: alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. No 57, no capítulo 57, versículo 18, ele vai dizer também: tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. O que acontece com Simeão quando ele vê Jesus naquele lugar, naquele templo, chegando com seus pais? É o cumprimento de uma promessa. É o cumprimento de algo que o Senhor havia prometido a ele. Mas não se limita somente a uma promessa particular. Porque é interessante que Simeão, ele entendeu o que verdadeiramente Deus estava querendo dizer quando levantou Isaías, que escreveu essas palavras. Simeão, ele entendeu o que Deus estava dizendo ao seu povo. É interessante que no mesmo povo que Simeão fazia parte, existia um povo que esperava um Jesus guerreiro. Um Jesus que os libertaria politicamente, socialmente, fisicamente. Eles esperavam um Jesus que ajuntaria um exército, atracaria-se com Roma e destruiria Roma. E sobre aquele trono que Nero reinou e tantos outros, Jesus sentaria. Era esse Consolador, Salvador e Libertador que o povo de Israel esperava. Só que os planos de Deus são diferentes dos nossos. Deus, ele pensa diferente de nós. Deus é muito além do que a nossa mente humana pode limitá-lo e colocá-lo nessa caixinha que a gente acha que Deus faz as coisas do jeito que a gente acha que ele faz. Porque Deus é Deus. E não existe mente humana capaz de concluir como ele pensa, como ele age, como ele faz. Então Deus envia o Senhor Jesus, o seu Filho. Deus no mesmo nível que Deus Pai, só que agora em forma de homem. 100% homem, 100% Deus, deixa toda a sua glória e majestade e vem em forma humana para cumprir uma promessa do que o próprio Deus já havia anunciado através de diversos profetas de geração em geração, mas que nem todo mundo tinha entendido, mas Simeão tinha entendido. Simeão sabia que aquele que entrou pela porta com Maria e José era o Consolador. E é interessante, porque nem todo mundo tinha entendido, mas Simeão entendeu. Isso mostra pra gente que Deus, ele revela os seus propósitos secretos na história a servos humildes que vivem continuamente em sua presença. Nem todo mundo vai entender, mas aqueles que caminham com o Senhor humildemente, aqueles que caminham na presença do Senhor, entendem o que o Senhor fala. E Simeão tinha entendido. Simeão tinha entendido que aquele que entrava por aquela porta não era uma criança qualquer sendo apresentada para ser circuncidada. Não, não, não. Era o Messias encarnado, a promessa se cumprindo, a consolação, a remissão dos pecados, o Salvador, libertador da humanidade. O que Simeão viu com seus próprios olhos tem por consequência nós estarmos aqui nessa noite.
Se Jesus não tivesse vindo e cumprido a sua promessa, nós não estaríamos aqui agora diante do Evangelho da salvação. Nós não estaríamos aqui contemplando essas crianças cantando com todo o seu coração a história da salvação, da promessa, do cumprimento, do envio do Messias Salvador. Simeão entendeu. E o texto vai dizer que quando tudo aquilo que José e Maria levaram Jesus ali para ser cumprido, como o protocolo da lei ordenava, ele diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, e a qual o Senhor preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O que acontece com Simeão é a mais pura prova do que já foi falado anteriormente, que Deus revela aos que caminham com Ele de forma humilde os seus propósitos. Porque quando a gente estuda mais a fundo, o contexto em que Simeão vivia era um contexto extremamente religioso. E a prova disso é que o Evangelho num todo, quando ele começa a registrar toda a vida de Jesus, a gente vê muito bem com que tipo de líderes Jesus esteve. A gente vê muito bem com que tipo de líderes que estavam como coordenando as sinagogas, que tipo de sacerdotes, os fariseus. A gente conhece muito bem qual era a situação religiosa que o povo de Israel caminhava. A prova disso é que Jesus acabou numa cruz. Aquele para o qual o Senhor Deus o havia enviado não os receberam. Então, Simeão ter entendido isso mostra que não era um ato de sua própria convicção. Era coisa de quem tinha intimidade. Era coisa de quem caminhava com Deus em intimidade, em relacionamento. Era de quem sabia que nem todo mundo à sua volta, às vezes com uma posição religiosa de mais favor, com mais reconhecimento, haveria de entender, e foi realmente isso que aconteceu. Mas Simeão, com toda a sua humildade, recebe uma revelação do Espírito Santo de Deus, revela para ele, é revelada para ele uma promessa de que ele veria o envio do Senhor. Ele veria, ele contemplaria. Então ele, diante do Senhor, anuncia, proclama essas palavras e diz que eis ali aquele que salvaria verdadeiramente. Eis ali aquele que estava cumprindo a maior promessa que Deus poderia fazer para a humanidade: enviar o seu próprio Salvador para nos salvar. Porque eu e você não teríamos capacidade de fazer isso. A prova disso é quantas vezes você já esteve diante de Deus falando que você não faria mais tal coisa, ou que você não queria ter mais tal prática, ou que você não queria ter feito tal coisa, que você sabe que vai de contra a santidade do Senhor, mas todas as vezes você se encontrou naquele mesmo lugar. Enquanto você não esteve de forma humilde diante do Senhor, reconhecendo a sua miserabilidade, reconhecendo o quão pequeno e fraco você é, você não conseguiu vencer aquilo, porque é o poder do Senhor que age em nós que faz isso acontecer. É a presença do Espírito Santo. É só o Senhor que pode fazer. Prova de que eu e você não teríamos capacidade humana de escapar da condenação eterna. O inferno era... Sabe, a pessoa nasce com... Hoje tem a certidão de nascimento. Sabe assim, é como se a gente estivesse na certidão de nascimento, condenado. Era isso que estava acontecendo com a humanidade. Mas Deus, Ele traça um plano. Ele tem um propósito para a humanidade e Ele envia o seu próprio Filho, que é tão Deus quanto Ele, e vem em forma humana, se submete a todas essas situações que a gente entende muito bem, que são os desafios da vida, mas cumpre a sua missão, cumpre a sua promessa. Mas e agora?
Agora que a gente já sabe que Simeão não esqueceu, Jesus, a gente conhece a história. Daqui a alguns meses, se Deus assim permitir, nós estaremos comemorando a Páscoa. E a gente sabe muito bem como essa história acabou. A gente sabe muito bem que Jesus é crucificado, Jesus morre e para a honra e glória do Senhor, ao terceiro dia ele ressuscita. A gente sabe disso. Mas será que a promessa realmente acabou? Será que é só isso? Agora a gente conta essa história e segue só com essa história de que o Jesus, o Messias, o Salvador veio e que ele morreu e ressuscitou e agora ele está à direita do Pai? Não. A promessa que Simeão guardou no seu coração e não se esqueceu, ela se estende de geração em geração e chega a nós. Chega a nós agora com uma forma de conclusão de toda essa missão que já foi vivida por Jesus. E qual é essa conclusão? É a volta do nosso Senhor Jesus para nos levar para a sua glória eterna. É a volta do Senhor que levará para com Ele todos os seus filhos, todas as suas congregações que nesse momento se encontram reunidas, todas as pessoas que têm a convicção no seu coração e reconheceram que Cristo é o Senhor enviado pelo Deus vivo para salvar a humanidade. A missão foi cumprida, mas a promessa ela ainda permanece. O Senhor voltará para nos buscar. Só que é interessante que eu ouço uma frase que me marcou desde a minha infância. O Senhor pode voltar para você. Eu sempre ouvi isso. Sabe, às vezes na reunião dos adolescentes, quando a gente estava lá com o líder e estava falando, de repente o líder soltava: mas o Senhor pode voltar para você antes. O Senhor pode voltar para você antes. Muito se fala sobre a vinda gloriosa de Jesus, que é a qual a igreja anseia. Mas a realidade é que o nosso tempo pode acabar daqui a pouco. Porque o nosso reloginho que está lá contando, só Deus tem nas mãos. A verdade é que eu não sei, você não sabe. Mas pode ser que entre nós tenham pessoas que esse é o último Natal. Pode ser o meu último Natal. Não sei. Mas a verdade é que esse pode ser o seu último Natal. Parece chocante para se ouvir numa noite onde a gente celebra o nascimento de Jesus. Mas a realidade é que existe um tempo contando e ninguém sabe aqui quando o seu relógio vai parar. Só Deus sabe. Mas e aí? E aí, a promessa acabou para você? Não. E aí, a vida em que você conservou aqui, se foi com Deus ou sem Deus, vai ser revelado lá na eternidade. Será que nós vamos viver o cumprimento da promessa gloriosa de uma vida eterna na presença do Senhor, que promete nos buscar, que promete nos trazer novamente para Ele, viver com Ele para sempre? Em João 14, nos versículos do 1 ao 4, Jesus, ali durante o seu ministério com os discípulos, ele tem uma conversa com ele começa já a deixar recados bem diretos do que estava por vir, já estava próximo dele morrer. Então ele começa a alertar os seus discípulos, aqueles que cumpriram a sua missão, e o resultado desse trabalho é nós estarmos aqui hoje. Então Jesus, em João 14:1, ele diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem um caminho para onde vou. E o texto diz que no versículo 5, um dos seus discípulos, ele questiona:
Tomé, ele diz assim: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Então Jesus anuncia aquelas palavras que a maioria aqui conhece de cor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma revelação da promessa que Jesus faz. Aquele que foi prometido e veio cumprir a missão, agora deixa uma promessa de que ele iria. Mas que ele iria por um curto tempo, mas voltaria. E levaria para ele. E prepararia lá, enquanto está lá, a morada de cada um de nós. Então ele diz que ele é o caminho para que a gente desfrute da promessa que ele está fazendo agora. Que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E que ninguém chega a esse cumprimento de promessa senão por ele. Mas glória a Deus, porque hoje nós estivemos aqui e vimos o próprio Deus facilitando o caminho para que nós possamos desfrutar da promessa dele. Em Apocalipse 22:12, o próprio Jesus, agora ressuscitado, agora revelando ao seu discípulo João, deixando ainda mais esperança para a igreja do Senhor, diz o seguinte, 22:12: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. O próprio Senhor Jesus, ressuscitado, glorificado, ainda assim olhando para a sua igreja, leva o seu discípulo ali naquele momento de prisão a registrar o que está escrito no livro de Apocalipse. No final ele começa a dar também essas palavras de esperança e de motivação. E ele diz um caminho para o qual a gente não deve caminhar, porque no versículo 15 ele diz assim, ó: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunha destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O próprio Senhor que nós vimos aqui, a representação de seu nascimento, nós ouvimos e contemplamos através do que foi ensinado e cantado, a promessa do Deus vivo enviando o Salvador para a humanidade. Mas esse Salvador, ele cumpre o seu propósito, ele cumpre a sua missão, e quando ele parte para a glória eterna, ele deixa para a sua igreja palavras de esperança. Ele diz: continuem no caminho que sou eu, continuem na verdade que sou eu, continuem, porque só eu sou a verdade, o caminho e a vida, para que vocês venham e cheguem-se também ao Pai. O Senhor Jesus quer nos encontrar naquele dia. E a prova disso é porque nós estamos aqui hoje. Ninguém entrou por aquela porta sem que Deus permitisse. Que o nosso coração, diante dessa mensagem que foi proposta pelo próprio Senhor, que está registrada e que todo mundo tem acesso à palavra de Deus. E esse é um privilégio que nós brasileiros temos, de ter acesso à palavra de Deus, enquanto outros irmãos nossos nesse momento morrem, porque não conseguem, não podem carregar uma Bíblia sequer. Nós temos esse privilégio de estar diretamente com a palavra de Deus e ver o que o Senhor revelou a nós. A promessa do Natal é real e aconteceu. Jesus Cristo veio, Deus vivo veio encarnado em forma humana e cumpriu a maior de todas as promessas e melhor que Deus poderia dar pela humanidade. O próprio Deus deixou toda a sua glória, meus irmãos, e veio aqui salvar nós que viramos a cara para Ele. Salvar o homem que escolheu a morte, que escolheu o pecado, que escolheu a desobediência, que escolheu o fruto proibido, que escolheu. É o Deus
Deus que veio em forma humana e passou por tudo que eu e você conhecemos a história para nos salvar. Mas a verdade é que Ele em breve volta para nos buscar. Que o Natal inesquecível seja verdadeiramente essa mensagem nos nossos corações. Que não seja só o presente da bicicleta que foi ganhada e roubada. Que não seja só os enfeites de Natal na cidade. Não, que não seja só sobre isso. Que seja a verdadeira mensagem que é o Cristo, Filho de Deus, veio em forma humana para nos salvar. Eu convido você nesse momento a se colocar de pé para a gente orar antes de passar a palavra para o pastor. Que essa mensagem ela fique no seu coração e que crie frutos no seu coração. Falemos com Deus. Senhor nosso Deus e amado eterno Pai, nós glorificamos o Teu santo nome mais uma vez, porque o Senhor deixou tudo revelado para nós, Senhor Deus. Obrigada pelo Seu cuidado. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor não poupou nenhum detalhe para que nos fosse conhecido, Deus. Para que a gente soubesse que o Senhor é o Deus vivo, que poderia nos salvar e não se poupou de nada para que nos salvasse, Deus. Agora seja conosco, Senhor Deus, corações tão miseráveis e tão pecadores. Que o Senhor, Deus, nos ajude a permanecer no caminho do Senhor. O Senhor é o Deus que sonda os corações de todos os que estão aqui essa noite. O Senhor conhece, Senhor Deus, as imperfeições. O Senhor conhece o cansaço. O Senhor conhece, Senhor Deus, a fraqueza. O Senhor conhece todas as coisas. Nada, Senhor Deus, nenhum pensamento aqui é oculto de Ti. Nenhum sentimento, Senhor Deus. Nada, absolutamente nada passa dos olhos do Senhor. Por isso te pedimos, Deus, que com a autoridade que há no Seu nome, que o poder que há no Seu nome, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, que o Senhor nos revitalize, que o Senhor, Deus, receba, Pai, o nosso coração arrependido, que o Senhor, Deus, cure os nossos corações de todas as marcas que os pecados deixaram em nós, que o Senhor, Deus, nos ajude a carregar a mensagem do Natal inesquecível, que foi quando, Senhor Deus, nós estivemos diante dessa palavra, dessa mensagem, de que o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para nos salvar. E um dia nós entendemos que só nele a verdade, a caminho e a vida. E nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor não ocultou dos nossos olhos, do nosso entendimento essa verdade. E por isso nós estamos aqui, Senhor, porque um dia ouvimos que Cristo é o Senhor Salvador e o Senhor nos salvou, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Eu te peço agora por aqueles que estão aqui, Senhor Deus, e não têm a convicção, não têm a salvação que só Cristo Jesus pode dar. Eu oro para que o Senhor abra os corações, para que o Senhor abra os entendimentos, que o Senhor, Deus, faça a obra que só o Senhor pode fazer. E nós sabemos que não há coração capaz de resistir ao Senhor. Por isso te pedimos, Deus, que toda palavra pregada, que toda palavra registrada vá de encontro, Espírito Santo, a esses corações e que o Senhor complete a obra. Que nenhum coração, Senhor Deus, saia daqui, Pai, em paz, Deus, sem ter a certeza de que Cristo é o seu Senhor e Salvador. Que o Seu Santo Espírito faça aquilo que só o Senhor pode fazer, que é falar às igrejas. Nós oramos não porque nós merecemos, mas nós oramos no nome daquele que é digno de toda honra, glória e louvor, e esse nome é Jesus. Nós oramos. Amém.